cortina de ferro, selvagem muro, fazia muito tempo que o vento te deixou partir. Os olhos inchados de tanto chorar, filhas de terras, de guerras, de cinzas, de Eva. A paz e o amor já não movem o mundo, o tempo passou e me viu olhando pra trás. Liberto do medo da vida, de mitos e cristos que falam demais. Eu já andei e me perdi, derrubei reis, não morri e ainda estou aqui. Já senti sede no oceano, já clamei um Deus profano e ainda estou aqui. Saulo Simonassi com vocês. Dizem que toda unanimidade é burra, nem sempre. O Saulo é uma unanimidade entre os músicos do Espírito Santo. Todos gostam de tocar com o Saulo Simonassi, que está aqui hoje em 9 minutos. Depois de 300 anos que teve aqui a primeira vez, né, Saulo? Você... Quase 10 anos já. Quase 10 anos. Saulo, você sabe que você tinha um grande fã no Marcão Lima. Marcão Lima adorava você e falava que você era um cara top, que por algum motivo, igual aconteceu com o Alvino Gatti na Crônica e outros grandes nomes capixabas, você fez a opção de ficar no Espírito Santo, né? Uhum. Eu adoro o Espírito Santo e eu acho que também eu vivi uma geração que hoje é possível você ter uma base em uma cidade, viver no lugar onde você se sente bem e poder transitar, né, trabalhar, né, em outros mercados. Na verdade, eu não faço isso com tanta frequência, mas de vez em quando eu me arrisco, né, trabalhar com os artistas nacionais ou tocar em outros países ou outras cidades no Brasil. Então, isso se tornou possível, né, para uma geração pós a geração do Marcão, né, que ele tinha um contato com artistas que tinham a necessidade de ir para grandes centros. Exatamente. E isso é uma geração digital também, né, meu irmão? Você tocou e digitalizou, está no mundo. Hoje tá lá na Noruega. mais rápido, né? Então hoje a questão física já não é tão o problema, né? Não. Digamos assim, o meio digital acabou com o espaço, né? O importante é você ter o talento. E acabou. Agora, você está conseguindo viver só de música, Saulo? Vivo só de música. Na verdade, eu sempre tive um pouco esse pensamento, assim, eu pensava, a gente tem esse estereótipo, no Brasil tem isso ainda um pouco, né? Foi acabando, mas tem essa coisa, o músico, aquele cara boêmio e tal. E eu tinha uma ideia um pouco diferente disso, né? Que trabalhar com música é você acordar cedo, né? E produzir, né? E, na verdade, hoje eu trabalho muito, né? De 8 da manhã às 9 da noite, todo dia, né? Em várias áreas, né? Dando aula, né? Tocando, gravitando gravando, no planeta, música. Sempre música. Sempre né? música. Sempre música. Agora, você é muito festejado, na verdade, como instrumentista, né Saulo? Eu adoro. Na verdade, a questão da guitarra, do violão, foi o que me levou para a música, né? Quando eu era muito novinho, eu vi o instrumento, ouvi o instrumento e me apaixonei. Então, isso mudou minha vida, né? E eu carrego até hoje. Eu não paro de estudar, né? Sempre envolvido com a guitarra. Na verdade, eu fico com o instrumento o dia inteiro, né? Você é de onde, Saulo? Você nasceu onde? Nasci em Vitória. Nasceu em Vitória. Você está com que idade? 42. 42, garoto. Na verdade, eu descobri a música aqui e teve essa coisa de assumir o instrumento, assim, de começar a tocar mesmo em Brasília, né? Eu vivi naquele momento onde o rock candango lá de Brasília teve uma ascensão forte, então aquilo também foi importante, assim, para a minha decisão. Não, mas naquela época que você tocava lá, na formação do Big Beatles, aqueles exaustivos 6 meses que do Remix juntava você naquela casa lá em Manguinhos. Isso eu já tinha voltado de Brasília, né? Eu comecei a tocar em Brasília e aí voltei para Vitória, né? E aquele trabalho do Big Beatles foi um trabalho pós aquela coisa do Rock in Rio, do rock capixaba, né? Das bandas autorais, né? O Marcão mesmo foi uma pessoa que me incentivava muito ele falava, Saulo, você tem que
ter uma experiência de noite e de tocar música de outros artistas, né? Porque naquela época era música autoral, a gente queria só tocar a nossa música. Sim, exatamente. Né? E ele mesmo falava, não, tem que ter essa cancha de músico, né? De trabalhar com outros repertórios, à noite, né? E aí o Big Beats foi uma das coisas que eu comecei a fazer junto com um trabalho de música brasileira chamado Voz Mania, que a gente tocava muito na época no Bordel, tal, esses bares que Vitória tinha com muita frequência, assim, né? E esses espaços, eles rarearam, Saulo? Você encontra ainda... É cíclico, né? Eu acho que as pessoas reclamam muito, e eu acho que, na verdade, isso é uma coisa ruim para a cidade não cultivar essa questão do entretenimento, da música, né? Não só nos bares, mas eu acho que em todos os espaços, né? Uma cultura musical, né? Isso é uma coisa que é muito saudável, a cidade não pode perder isso jamais, né? Mas eu acho que são momentos, assim, eu acho que a gente, nos últimos, não sei quantos anos, mas eu acho que nos últimos 2 anos, assim, acho que teve uma queda, assim, mas eu acho que isso volta também, né? Acho como diz você, é cíclico, né? É cíclico, Saulo Simonassi, 9 minutos, a gente volta já. Voltamos com 9 minutos que traz hoje Saulo Simonassi. Saulo, sua formação. Você assistiu aquele filme Crossroad? Sim. Identificou alguma coisa daquilo? No cinema, no Glória ainda, na época no Glória, fui eu e Alexandre Lima, né? A gente foi, eu não esperava ver aquela cena. Cult, é clássico, né? Uma viagem pela descoberta do blues, ou a redescoberta, né? Para o grande público. A 30ª canção de Robert Johnson. De Robert Johnson. E me chamou muita atenção essa questão também da união da música, tem um pouco da música erudita também, porque claro. Ele se garante no final, ele toca ele se garante com erudito. De bar, né, tal. E o blues também, que é uma música que eu sou apaixonado, né? Aquele filme é um filme marcante. Agora, antigamente, quando o cara chegava o vinil, era, digamos assim, o cara que estava iniciando, quando ele chegava o vinil, ou depois o CD, era o grande momento da carreira. Hoje isso acabou, né? O mercado fonográfico... Mesmo os grandes artistas, esse dia eu estava lendo um Michael McDonald, que é um grande compositor, cantor, né, arranjador. Ele tem discos gravados que ele falou não vai lançar, né? Não é mais o mecanismo mudou, né? Mas eu acho que continua se produzindo muito ainda, né? Todos os artistas estão... Né, esse final de semana eu estava ouvindo o disco novo do Bob Dylan, Tempest, fabuloso, né? Artistas com 70 anos, assim, com uma atividade, né, produtiva, né? muito, muito bem, né? Canções belíssimas, né? Como ele tem vários outros, né? Leon Russell, Elton John, o Leonard Cohen. A lista é enorme, né? Neil Young continua assim. Aliás, a propósito, quem são suas referências? Esses? Também? Esses, assim, eu gosto muito da canção, assim. Eu gosto dos compositores. Gilberto Gil, Djavan, né, o Chico, todos os compositores, assim, me chamam muita atenção. Mas eu também tenho um lado um pouco do instrumentista, assim, que eu tenho que ouvir, não tenho por obrigação, mas porque eu sou fascinado pela guitarra. O Ry Cooder, por exemplo. Eu continuo ouvindo Ry Cooder, os guitarristas Robin Ford, B.B. King, Eric Clapton, que também tem o lado... Eu acho que tem alguns artistas que conseguem fazer essa união, né? Da questão do compositor, do cantor e do instrumentista, né? Isso também me atrai muito. Pode crer. Agora, a cena musical capixaba, nós tivemos um momento vigoroso no início da década passada, 2000 e pouco, você viu que apareceu um Animal Estrondando, Casaca, Javarruti, a galera que, por sinal toda, passou por aqui, Macucos com Fred. Como é que você está vendo essa cena musical? Eu sempre gosto de pensar na cena musical capixaba anterior a isso tudo, né? Eu tenho uma ligação muito grande... Anos 90? Anos 60, né? É mesmo? Eu gosto de Paulo Branco, Afonso Abreu, Chico Lessa, essa geração que tinha um conteúdo muito expressivo, né? E eu acho que uma questão que eu sinto que se perdeu muito foi o contato dos novos, dos jovens, com essa cultura. Sei, né? não se transmitiu então, isso, né? Na verdade, quando eu comecei nos anos 80, eu tinha proximidade porque a gente circulava no mesmo lugar. Então, Chico, né, Afonso, Paulo Branco, eles estavam ainda estão, né, na atividade, mas era um pouco mais próximo. Eu senti que a geração seguinte e as duas próximas, se a gente for pensar em década de 90 e 2000, perderam um pouco. Então, eu tinha um pouco de crítica quando surgiu
né, essa coisa das bandas novas, porque minha crítica era no sentido dessa falta de conhecimento do que veio antes. Sim. E também, não se apropriar daquele legado, né? Eu acho que tinha que ter feito aquela leitura para saber se posicionar, né? Porque tinha um pouco do discurso um pouco arrogante, eu acho, assim, de que nós somos o... Mas é empáfia dos jovens, não? Sim, empáfia natural dos jovens. Com o tempo eles aprendem. No meio musical, no meio artístico, essa continuidade, saber do que rolou é importantíssimo. Claro que né? Claro que é. Então você não pode deixar... É ela que constrói a cultura que vem depois, né? Então eu senti um pouco esse distanciamento, mas... E eu também a questão da formação, eu valorizo muito isso. Acho que eu costumo dizer que eu fiz a opção por viver de música porque eu me sinto seguro como músico, né? E eu acho que as pessoas têm que ter essa em qualquer coisa, né? Você vai exercer uma profissão, uma atividade, você tem que se sentir seguro, né? E eu acho que a formação ajuda muito isso, né? Estudar sempre. Voltando ao filme, que para mim, eu cansei de ver aquele filme, tantas vezes que eu já vi. Aquele filme Crossroads, me lembro num aspecto que por trás da virtude... Na verdade, é aquela lenda que vem de Fausto de Goethe, lá na Alemanha, que o cara, para se tornar um virtuoso, ele vende a alma para o diabo. Depois o diabo vai lá cobrar, né? Mas ali a gente percebeu o seguinte, o quanto que a repetição está por trás da virtuose, né? Sim, quanto que o treino, a transpiração... Isso aí. O esporte também é isso, né? Também tudo é isso, eu acho. Ele tem que... Né, no futebol também, né? Você tem muito talento, assim, isso ajuda muito, né? A questão da facilidade que você tem. Sim. Na música tem alguns aspectos de formação, a questão da concentração, né? Sensibilidade, essas coisas ajudam, mas não tem jeito se não repetir muitas vezes, né? E a paciência ajuda muito, né? A pessoa que tem uma paciência para ficar horas e horas estudando. Não precisa ser João Gilberto, claro, né? Não. Saulo, vamos aproveitar para ter mais coisas de você, ouvir você mais um pouco. Eu vou tocar uma composição em inglês que eu fiz no final dos anos 90. Pô, que... Open up, stop all crying. You the one that's meant to be trying. Tie down, be friend. None of us are close to the end. Easier, hands will give. In this world we're meant to believe. Prettier memories, only love makes better to me. Sailing the children, sailing the time. Sail away, poor boy, won't you grab me a night and you can hold me.